O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, querido irmão Henri Neto, e nossos agradecimentos, e seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Então, mais uma vez, nós vamos ter nosso querido irmão, que sempre nos atende com todo carinho e atenção. Então, meus irmãos que estão nos acompanhando, sejam também muito bem-vindos, como aqueles que só depois poderão nos assistir. Então, nós hoje temos nosso irmão Henri Neto, que é João Pessoa, na Paraíba. Então, para nós, mesmo parece que nós estamos aqui, juntinhos, né? E ele traz um tema que nós vamos ter que refletir para tirar essas dúvidas que fazem muita confusão na doutrina espírita. Então, nós vamos fazer a nossa prece, convidamos a todos para elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse mestre, amigo, por dar-nos mais uma oportunidade de estudarmos e aprendermos sobre a doutrina espírita. Pedimos à nossa mentora Zilda Gama e aos bons espíritos que estão conosco para inspirar nosso irmão Henri Neto, para que ele possa trazer tudo aquilo que preparou, com carinho, com muita dedicação, porque ele sempre está nesse estudo para tirar essas dúvidas que colocaram na doutrina espírita, e que nós possamos estar assim de coração aberto para podermos receber e entender e depois colocar em prática tudo aquilo que ele passar para nós. Agradecemos a Deus por essa oportunidade e pedimos que nos abençoe, os encarnados e desencarnados, e que nós estejamos com o coração aberto nessa aprendizagem, que com certeza nos leva para o melhor caminho,
para a nossa evolução. E assim, Senhor, agradecendo mais uma vez sua bênção e que sejam todos bem-vindos e que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido irmão, agora é a sua vez. Muito obrigado. Vou colocar aqui Vamos ver se eu coloco. Pronto, já está em ordem. Bom, pessoal, é um assunto que eu considero muito importante, embora alguns, infelizmente, fecham questão, pelo contrário do que eu vou expor aqui, mas eu respeito a opinião de todos. Eu só agora vou mostrar o que está nos livros de Kardec, nos textos de Kardec. Então, hoje nós vamos falar sobre colônias. Colônias? Esse título é muito, mas muito mesmo provocativo. Será que existem essas colônias? Onde é que estão citadas? Todo mundo do meio espírita do Brasil conhece o livro Nosso Lar. Conta a história de uma cidade em cima do Rio de Janeiro. Mas, até que ponto a erraticidade se apresenta dessa forma? Logo no Livro dos Espíritos, na questão 87, Kardec pergunta o seguinte: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: estão por toda parte. Logo no início do Livro dos Espíritos, Kardec já provoca essa pergunta. Por quê? Porque se acreditavam em cidades astrais, se acreditavam em lugares onde os espíritos falavam em colônias antes de Kardec. Então, Kardec começa o Livro dos Espíritos, na primeira parte, fala sobre Deus, sobre o espírito e matéria, e ele, quando ele vai falar sobre o universo, sobre a vida espírita, ele começa com essas perguntas. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando sem perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas a menos adiantados. Planetas superiores. Planetas, tá? Os espíritos superiores, os espíritos felizes, estão em lugares que os espíritos inferiores, de terceira ordem, não conseguem chegar. Passa o Livro dos Espíritos até o final, e o que vai acontecer? A 1012, lá no finalzinho, Kardec pergunta novamente: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos? Para penas, inferno, gozos, céu, paraíso, segundo o seu merecimento? Essa era a crença geral da religião. E aí os espíritos respondem: já respondemos essa pergunta lá no 87. As penas e gozos são inerentes ao grau da perfeição dos espíritos. Então o espírito sofre por conta de sua imperfeição. Não tem nada a ver com o lugar onde ele esteja. Nós encarnados, nós temos dois espíritos encarnados no mesmo lugar, um com depressão e outro ajudando ele. Então não é o lugar que causa a depressão, que causa o inferno. A pessoa está achando que está no inferno, mas sim a imperfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe destinado a um ou outro. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo que habita. Então, nós vamos vendo que não existem lugares que são circunscritos, como cidades, como casas, como edificações. E na 1012A, dependendo da tradução que vocês tenham, o número ele vai de tradução para tradução,
está perguntando, de acordo então com o que vim a dizer, o inferno e o paraíso não existem, como o homem imagina. E aí vem a resposta dos espíritos. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e distosos. Entretanto, conforme já dizemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões de penas e recompensas só na imaginação do homem existe. Aqui está muito claro. Só na imaginação. Inferno de Dante só existe na cabeça de Dante. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas. O que é uma colônia espiritual? Você lá tem emprego, você tem carro para levar você e ônibus, você tem uma série de coisas, inclusive pagamento. Você trabalha e tem o bônus hora. Então, é uma vida material. Tá? Ou seja, quem relata isso ainda está materializado, está falando de coisas materiais, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. Que queiram dizer com isso? Então, Kardec já tinha espírito falando em colônia. Já tinha, porque muitos falam que Kardec não falou em colônia e que os espíritos não tocaram nesse assunto. Mas essa pergunta, a gente faz o que com ela? Alguns espíritos disseram estar habitando. O Kardec já, em seu trabalho, teve alguns espíritos que falaram em colônia. Resposta: se lhes perguntais que céu habitam, é que formais ideias de muitos céus dispostos, como os andares de uma casa. Eles estão respondendo de acordo com a vossa linguagem. Mas, por essas palavras, quarto e quinto céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta ao espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele o inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é a fornalha. Então, vejam, pessoal, o mesmo ocorre. Isso aqui eu acho muito mais importante. Isso aqui eu acho muito mais importante. Veja. O mesmo ocorre com expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, está no livro dos Espíritos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer como algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até mais simples noções científicas. Na 254, continuando o livro dos Espíritos, certo? Vocês vão ver uma coisa muito importante. O que diz a 254? E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Kardec pergunta. Resposta: não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Não possuem órgãos. Então, se o espírito não tem órgão, não tem estômago. Se ele não tem estômago, ele não tem intestino. Se ele não tem estômago, ele não precisa comer. Se ele não precisa comer, ele não precisa de uma mesa, nem de uma cozinha, e nem de uma casa. E se não precisa de uma casa, também não vai precisar de uma cidade. Ok? Então, vamos ler as perguntas, mas vamos ver as consequências dessas perguntas. Tá? E outra. O problema todo da colônia espiritual é que ela distorce os princípios do espiritismo. Um deles é o perispírito, como esse aqui que eu estou mostrando. Outro é erraticidade, criando regiões circunscritas. Continuando a pergunta, o espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar constante atividade mental. O espírito é... Quais são os atributos do espírito? O pensamento, a vontade e a inteligência. O espírito tem esses três atributos, nada mais do que isso.
Ele não atua materialmente. Olha aqui. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral. O seu repouso. O repouso é moral, um descanso que fez muita coisa. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto ordinário e não se fixe em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Então, os espíritos que falam que estão dormindo são inferiores. Eles não estão ainda, não atingiram o grau de maturidade espiritual, de hierarquia da escala espírita, para ver o mundo espiritual da maneira correta. Quanto mais elevados sejam, temos menos precisarão repousar. Bom, pessoal, aqui agora eu vou sair do Livro dos Espíritos e vou colocar para vocês um trecho do livro A História do Espiritualismo, que muitos de vocês têm uma edição que está errado o título lá da História do Espiritismo, e não é, que é a História do Espiritualismo. Capítulo 1, Arthur Conan Doyle fala do Swedenborg, quando ele vai falar sobre precursores do Espiritismo. Swedenborg vem antes de Kardec, antes do século XIX. Swedenborg está lá. E o que aconteceu? O Swedenborg, ele criou uma igreja. Ele era um estático, ele entrava em sonambúlico profundo e fazia emancipações e estática, quer dizer, era muito profundo. E nesses sonos, nesses desvaneios, ele escreveu vários livros dizendo que Deus estava conversando com ele. E muitos pegaram esses livros e seguiram. E criou-se a igreja de Swedenborg. Kardec, quando veio, já tinha esse pessoal que acreditava em quê? Olha o que o pessoal acreditava, olha o que Swedenborg falava. Finalmente, era um profundo estudioso da Bíblia, que se alimentara de teologia, com leite materno, e viveu na austera atmosfera evangélica. Isso aqui é o Arthur Conan Doyle falando do Swedenborg. De um pastor luterano durante os mais impressionantes anos de sua vida. Seu desenvolvimento psíquico, ocorrido aos 55 anos, não influiu sobre a sua atividade mental, e muitos dos seus trabalhos científicos foram publicados após esta data, depois de 55 anos. Considera a igreja uma absoluta necessidade. Então, para Swedenborg, fora da igreja não há salvação. Começa aí o problema. Como se nenhum indivíduo sozinho pudesse se relacionar com o Criador. Aí ele começa a relatar a obra do Swedenborg. Nessas esferas, o que está lá no capítulo do Livro dos Espíritos, na Medouça, falando que esse negócio de esferas, várias esferas, isso não tem sentido. Verificou que o cenário e as condições deste mundo eram reproduzidos fielmente, do mesmo modo que a estrutura da sociedade. Como o nosso lar tem vários departamentos. Ele viu casas onde viviam famílias, templos onde praticavam cultos, salões onde se reuniam para fins sociais, palácios onde os governantes possam morar. Então, vocês estão percebendo que é o mesmo conceito de colônias. E aí vem pior, vem muito pior. Havia o casamento sob forma de união espiritual no próximo mundo, onde o homem e a mulher constituíam unidade completa. O que é isso? Alma gêmea. É interessante que o Swedenborg jamais se casou. Então, isso está lá, para quem quiser ver o texto, está lá na História do Espiritismo, quer dizer, não é um texto de Kardec, mas faz com que nós compreendamos o seguinte: antes de Kardec, existia toda uma igreja, uma crença de um médium, Swedenborg, que, através de um espírito, fez todos esses livros mediúnicos. E o que Kardec pensava nisso? As pessoas falam, muitas vezes, que Kardec não falou nada, não negou nada sobre colônia. Será? Se Kardec pega um espírito
que teve toda uma doutrina enviada disso, e pergunta sobre a obra, o que será que esse espírito respondeu? Ou seja, Kardec tratou do assunto. Isso está lá na Revista Espírita de novembro de 1859, Swedenborg. Kardec comenta: ele cometeu um equívoco perfeitamente perdoável, tendo em vista sua inexperiência nas coisas do mundo oculto. O de aceitar muito cegamente tudo quanto lhe era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão. Se tivesse pesado maturamente os prós e os contras, teria reconhecido princípios inconciliáveis com a lógica, por menos rigorosa que ela fosse. Hoje, provavelmente, não teria caído na mesma falta, pois disporia dos meios de julgar e apreciar o valor das comunicações de além-túmulo. Teria sabido que constitui um campo onde nem todas as ervas devem ser colhidas, e que entre umas e outras o bom senso, que não nos foi dado à toa, deve saber escolher. Seus próprios erros, Kardec já está dizendo que a doutrina do Swedenborg possui erros, que é exatamente a doutrina das colônias espirituais. Então, muitos falam que Chico chegou depois com essa história de colônias, mas não, isso já existia antes com seguidores de Swedenborg. E Kardec está analisando isso. As obras são similares. Tá? Devem ser um ensinamento para os médios demasiadamente crédulos de que os espíritos procuram fascinar, lisonjeando-lhes a vaidade ou os preconceitos por uma linguagem pomposa ou de aparência enganadora. Aí, Kardec continua. A minha moral espírita. Desculpa, aqui é Swedenborg. Kardec vai, em 1859, na revista de novembro, ele chama Swedenborg e começa a fazer evocação. E aí, Swedenborg dá comunicação e fala: a minha moral espírita e a minha doutrina não estão isentas de grandes erros, que hoje reconheço. Assim, as penas não são eternas, bem eu vejo. Deus é muito justo, é muito bom para punir eternamente a criatura que não tem força suficiente para resistir às paixões. Tem aquilo que eu diria do mundo dos anjos, que é o que pregam os templos. Também aquilo que eu dizia do mundo dos anjos, que é o que pregam nos templos, não passava de ilusão dos meus sentidos. De boa fé eu julgava ver, e eu disse, mas me enganei. Vós sim está no melhor caminho, porque estáis mais esclarecida do que estávamos no meu tempo. Então aqui a gente tem um problema resolvido. Kardec pegou essa teoria do Swedenborg, chamou ele, evocou e perguntou. Ele falou, não, eu errei. Nós deveríamos ter feito isso com o André Luiz. Nós deveríamos ter feito isso com Emmanuel. Chamasse eles, evocássemos e disséssemos o seguinte, olha, vocês estão falando aqui que tem uma cidade em cima do Rio de Janeiro, o Livro dos Espíritos está dizendo o contrário. Explica isso aqui para a gente. Mas o próprio Emmanuel, no livro Consolador, apesar de que o pessoal às vezes fica passando pano quente, falando que ele não disse que proibia, ele disse que era um dos que não aconselhava. Então, todo mundo acha a palavra dele uma lei, então ninguém evocava. E ninguém evocou. E isso entrou como um princípio espírita, que, na verdade, contradiz vários princípios espíritas. Qual foi? E aí começam as perguntas da evocação. O espírito que vos apareceu e disse ser o próprio Deus. Ele era realmente Deus? Kardec pergunta. Resposta, não. Acreditei no que me dizia, porque nele vi um ser sobre-humano, e por isso fiquei lisonjeado. Quando Chico recebe Emmanuel, o que ele diz? Ele diz que Emmanuel se apresentou para ele como uma roupa enorme e uma cruz atrás. Uma pessoa católica se ajoelha e recebe como fosse um Deus. Ou um ser humano, super-humano. Exatamente o que aconteceu com o Swedenborg. O fundamento da vossa doutrina repousa sobre as correspondências. Ainda acreditais
nessas relações que ele descobrisse entre cada coisa do mundo material e cada coisa do mundo moral, até que perguntou, olha, você está falando que tem casa, que tem casamento, que tem templos. Ele pergunta, você ainda acredita nisso? Não, é uma ficção. Então, para Kardec, colônia espiritual, dito por Swedenborg, que pregou isso, mas se arrependeu, está resolvido. Só que as pessoas não conhecem a revista espírita. E muitos não sabem disso. Mas quando a gente vai na 443, o livro dos Espíritos, porque o Swedenborg, ele era estático. Ele entrava em êxtase. Ele entrava no sono sonambúlico e ele era muito mais profundo. É o êxtase que Kardec fala. No livro dos Médiuns, vocês vão ver isso. Como o estado estático supõe ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem todo o que ele vê é real? Kardec pergunta, o pessoal está falando que está vendo coisas aí. O Swedenborg falou isso também. A resposta, o que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre sob a influência das ideias terrenas, por que tem muito médium que fala que foi em colônia espiritual? Não, eu fiz uma viagem astral, fui nas colônias. Ele está influenciado pelo nosso lar, gente. Então ele vai fazer a viagem, vai ver uma coisa lá e vai interpretar conforme a cabeça dele. Tá? Sob a influência de ideias terrenas. Pode acontecer que veja a seu modo. Ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias que se acha imbuído, ou, então, pelos vossos preconceitos e ideias a serem mais bem compreendidos. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Na 443, que é muito mais forte, pergunta Kardec, que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Estou lembrando Swedenborg. O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores. Olha aí, pessoal. Que se aproveitam do seu entusiasmo para fascinar. Então a gente está vendo como é perigoso. No livro Seu Inferno, capítulo 5, edição, essa é a primeira edição do Seu Inferno, tá certo, pessoal? Eu não uso a quarta edição do Seu Inferno, que foi publicada depois da morte de Kardec, e nem uso a Gênesis 72, tá? Porque foram publicadas depois da morte de Kardec. A única certeza que eu tenho é que as obras originais que Kardec escreveu foram a Gênesis, de janeiro de 1868, e o Seu Inferno, tá? De 1865. E lá nesse livro está dizendo assim, mas há teólogos mais arrojados ou mais esclarecidos que fazem do inferno descrições detalhadas, mais variadas e mais completas, e ainda que não se saiba em que lugar do espaço esse inferno está situado, há santos que o viram. Não foram de lira em punho, como Orfeu, ou de espada em punho, como Ulisses. Foram lá transportadas em espírito. Santa Teresa é deste número. Ele vai dar o exemplo disso. Parecia, segundo o relato da santa, que a cidade no inferno. Ela viu ali, pelo menos, uma espécie de ruela longa e estreita, como a tantas das cidades velhas, das velhas cidades. Ela entrou lá, andando com horror, num terreno lamacento, fédido, onde populavam monstruosos redes, parece um umbral, né? Descrevendo aqui um umbral. Mas foi detida em sua marcha por uma muralha que barrava a ruela. Nessa muralha havia um nicho onde Teresa se enfiou, sem saber como isso aconteceu. Nota de Kardec, nota. Reconhecemos nessas visões todos os caracteres dos pesadelos. É, pois, provável ter sido um efeito desse gênero que produziu
com Santa Teresa. Kardec está dizendo que ela teve um pesadelo. Veja só. Na Gênese, capítulo 14, às vezes eu fico pensando como é que um grupo mediúnico que vai conversar com espíritos, nunca estudou o livro dos espíritos, nunca estudou o livro dos médios, só estuda nos domínios da mediunidade e nunca estudou o capítulo 14 da Gênesis, onde está explicando o fenômeno mediúnico. Eu não consigo entender. E mas tem muitos grupos mediúnicos fazendo isso, tá? Isso é um alerta para que a gente faça reflexões, pelo menos estude o livro dos médios. Então vamos lá, item 27. Gênese, edição de janeiro de 1868. A visão espiritual, falando sobre que a gente está falando agora dos espíritos que dizem que veem alguma coisa. É necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados e, por consequência, sujeita a aberrações. Tendo seu centro da própria alma, o estado da alma deve influir sobre as percepções que propicia. Conforme o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono ou sob o estado de vigília. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas caldeiras, suas torturas e seus demônios, tais quais se as afiguram. É, por vezes, toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao despertar, ao sair do êxtase, essas pessoas, Swedenborg, Teresa d'Ávila e esse pessoal que faz viagem astral, que verão a febre aqui no Brasil, conservam uma lembrança precisa de suas visões, essas se tornam realidades e confirmações de sua crença, embora isso seja apenas o produto dos seus próprios pensamentos. Então, se você tem uma pessoa que nunca estudou, nunca leu isso aqui, e só estudou o Nosso Lar, e ele faz uma viagem astral, sai do corpo, ele vai ver alguma coisa, só que ele vai dizer que é uma colônia espiritual, como tem muitos médicos falando isso, que já foi. Infelizmente, o pessoal acredita nessas palavras. Ah, mas é muitos que falam. Sim, mas e a lógica e a razão? E o livro dos espíritos, o que eu faço com ele? Eu jogo fora? Vocês aí que estão fazendo viagem astral, vocês têm razão, agora o livro dos espíritos está errado. Há, pois, uma escolha muito rigorosa a fazer nas visões estáticas. Antes de aceitá-las, Kardec está dizendo. O remédio à excessiva credibilidade sobre essas questões é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, chega um camarada e diz que teve uma colônia, e diz que foi lá em Nosso Lar, você vai verificar se isso está de acordo com o livro dos espíritos, o livro dos médios, que é a única coisa que nós podemos nos guiar. Hoje fica muito difícil nós fazermos o controle universal, porque está todo mundo conectado. Qual é o nosso controle universal? Kardec. Então, a gente só tem Kardec. Kardec fez isso, porque na época nós pôde fazer. Então, tudo nós temos, nosso norte é Kardec. Então, teve dúvida? Vai lá nos livros de Kardec. E aí tem uma nota maravilhosa de Kardec. É assim que se pode explicar as visões da irmã Elmeric, que, se reportando ao tempo da paixão de Cristo, disse que viu coisas materiais que nunca existiram senão nos livros que lera. Aquela da senhora Cantanilli, está lá na Revista Espírita de agosto de 1860. É uma parte daquelas de Swedenborg. Então, gente, Kardec teve muitos problemas na época, porque existia uma igreja de Swedenborg.
inglesa, está na Inglaterra isso. Embora ele tenha sido ele sueco, mas isso aí disseminou muito na Inglaterra. Por conta do quê? Do espiritualismo moderno. Leon Denis e Gabriel Delany chamam espiritualismo moderno, a partir das irmãs Fox. E a gente tem uma diferença muito grande entre a escola americana e o espiritismo de Allan Kardec. E ele fala isso na Revista Espírita, se vocês quiserem ver. Por que é muito grande? Porque uma das coisas que eles não aceitam é a reencarnação, que para nós é basilar. Basilar demais. Então, pessoal, está finalizando os textos para a gente abrir perguntas. Na Revista Espírita de 59, agosto, Mobiliário do Além Túmulo, tá? E esse texto foi para o Livro dos Médiuns, capítulo 8. Ele é tão importante, esse texto, que Kardec tira da Revista Espírita e coloca no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que sai com mais completo, e Kardec começa a colocar algumas coisas, inclusive esse texto. O que diz o texto? Ele fala sobre a tabaqueira, que o espírito ele consegue, com o pensamento, criar alguns objetos pessoais, mas daí, para uma cidade, tem um problema grave. E depois de tanto fazer perguntas a São Luís, tanto de fazer perguntas sobre o questionamento, no final, São Luís, no final do artigo, é bom que vocês leiam tudo, mas no finalzinho São Luís resume assim. A teoria acima pode resumir-se assim. O espírito age sobre a matéria, tira da matéria primitiva universal os elementos necessários para a vontade, que é a força motriz do espírito, formar objetos com a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Aparência. Não é função. É bom que a gente entenda isso. Também pode operar sobre a matéria alimentar, por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce, quando é necessário, quando um ato instintivo que não chega a perceber. Os objetos formados pelos espíritos têm uma existência temporária. Não é como está no livro nosso lá, que diz que foi criada na época que os portugueses estavam chegando aqui, e dá 500 anos. Isso não é temporário. É subordinado à sua vontade ou à sua necessidade. Ele pode fazê-los e desfazê-los à vontade. Em certos casos, aos olhos das pessoas vivas, esses objetos podem ter todas as aparências da realidade. Isto é, tornar-se momentaneamente visíveis e até tangíveis objetos. A formação, mas não criação, visto que o espírito nada pode tirar do nada. Então, pessoal, está explicado. Como é que pode existir uma colônia espiritual? Vamos tentar extrapolar. As pessoas fazem de tudo para tentar mostrar a veracidade disso. Extrapolam. Agora vamos extrapolar também. Para que isso tivesse sido possível, eu precisaria de quantos espíritos pensando nessa cidade para 1 milhão de espíritos estarem morando lá, para ficar permanente. Se eu tiver 1 milhão de espíritos na cidade, como é relatado lá no livro, eu vou precisar de, no mínimo, 4 vezes mais disso, de espíritos parados, pensando nessa cidade, durante 500 anos. Nós sabemos que o trabalho do mundo espiritual é muito intenso no socorro aos espíritos de ordens inferiores, tanto encarnados como desencarnados. E o trabalho espiritual tem como característica principal a utilidade.
Então, eu lhes pergunto, qual a utilidade de pegar quase 4 milhões de espíritos e ficarem paralisados durante 500 anos para criar um estado, uma cidade? Nenhuma. Então, quando você coloca a lógica nisso e a razão, você vê que é uma fantasia. É uma fantasia que, além de criar uma coisa que distorce e é contra o livro dos Espíritos, distorce dois princípios fundamentais: erraticidade, que não existe cidades na erraticidade, e o perispírito. O espírito não come, não bebe, não precisa trabalhar para ganhar bônus horas, para ter uma casa. Porque para que ele tem uma casa se ele não tem órgãos? Ele não necessita comer, não precisa de cozinha, e ele não necessita de um banheiro, por exemplo. Por ele não tem intestino. Então é por isso que, interpretando todos esses textos, nós chegamos à conclusão que não existem colônias espirituais. É um livro, um romance, né, fantasioso, que vocês viram que o texto é claro. Né? Quem relata, o espírito que relata isso é de uma certa inferioridade. E o médium que passou por isso interpretou muito conforme as suas crenças. Nós sabemos que Chico era católico. Só queria deixar bem claro que eu não estou criticando o médium, que foi um dos maiores médios do Brasil, um homem de bem, que eu sou muito inferior, nunca vou chegar ao ponto que ele chegou, admiro Chico Xavier, mas posso criticar sua obra, eu devo criticar sua obra, como aprendi com Allan Kardec, pois faz parte do espírita sério defender a doutrina e seus princípios. Então, não estou criticando nem Chico e nem o espírito, mas o que eles produziram, sim, eu posso criticar, porque distorcem com a doutrina dos espíritos. Posso abrir agora as perguntas e as dúvidas, e agradeço muito a vocês pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. É que um dos nossos irmãos aí colocou, o Cláudio, colocou assim, nobre Henri, alguns confrades se apegam no capítulo 2, no item 2, no Evangelho segundo o Espiritismo, para se basear em lugares circunscritos na erraticidade. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas pode reafirmar aí para nós. Com certeza. E tem muita gente que pega o livro dos espíritos falando sobre também mundos transitórios. Eu acho que é isso que o pessoal está falando, né? Lugares. Só que são mundos e não são cidades espirituais. E lá nesse texto, é claro quando Kardec fala o seguinte: a Terra já foi um mundo desses. A Terra, logo no começo, ela era uma bola de fogo, que o espírito ele acha esse lugar assim, deserto, muito bom para descansar a mente. Então, alguns espíritos, quando estão precisando fazer reflexões, quando alguns estão querendo fazer meditações, eles procuram esses planetas desertos para fazer isso. Mas não são colônias, né? Não são lugares circunscritos. A definição do livro que a gente estuda, que o pessoal estuda, é uma cidade em cima do Rio de Janeiro, circulada, ou seja, circunscrita por muros. Mas por que esses muros? Tem até algumas edições que falam de canhões de laser para expulsar os espíritos do umbral. Então, um lugar que está reservado somente aqueles eleitos ficar naquela região. É isso aí. Mas o pessoal não é só isso, não também. Quer ver outra coisa que o pessoal pega, Delphi? Pega a evocação do livro do Céu e Inferno, de a viúva. Deixa eu pegar aqui, já eu falo. Ele, nessa evocação, né, ela passou a vida, da última vida,
na primeira ordem, só que passou vidas dedicadas aos pobres, fazendo muita caridade, e foi a última encarnação dessa, que eu estou esquecendo o nome dela, já me lembro. E ela era amigo de Kardec, era amigo de Kardec, e ela vai, e quando Kardec evoca, diz que viu coisas maravilhosas, né? Viu coisas não podia descrever, porque senão ia fascinar a gente. Tá? Então, o pessoal se pega nisso e fala que ela viu colônias. Depois tem Voltaire também, tem uma comunicação de Voltaire na Revista Espírita, que ele fala em cidades. Mas aí eu digo para todos vocês, a opinião do espírito, de um espírito, não é doutrinário. Doutrinário é quando você tem vários espíritos ao mesmo tempo. Entenderam? Isso aí não pode pegar um espírito e achar que aquele espírito está falando correto. Muito bom. Nosso irmão João França também pergunta, assim, uma dúvida. Não é dúvida, mas ele faz esse questionamento. Não só a obra Nosso Lar, mas também o personagem André Luiz serem um produto exclusivamente da mente de Chico Xavier? Bom, João, eu vou dizer para você o seguinte. Logo depois que Kardec desencarnou, certo? O Gabriel Delane, junto com o Leon Denis, se juntou ao Camille Flammarion. Isso lá por volta de 1870 e pouco, 74, se não me engano. E fizeram uma associação científica de estudo foi onde surgiu a paranormalidade. Por quê? Eles se juntaram ao Richer, que era um fisiologista francês, que estudou e descobriu o ectoplasma. Muitos espíritas que não estudam, simplesmente falam que o Richer proveu para a ciência o espiritismo. O que Richer falava? E aí você vai lá no livro do Richer e estuda que tudo que os médiuns de Kardec falaram era produto da mente deles. Que não existe espírito. Richer era materialista. Ele disse, existe uma matéria chamada ectoplasma que os médiuns expõem, mas é matéria, não é nada de espírito. Vou mais além. William Crookes, todo mundo do meio espírita fala que ele provou o espiritismo. E não leram a obra. Eu li a obra dele. E chama a atenção quando ele pega a médium Florence Coopes e a materialização da Kate King, certo? Da Lady King. Então, vejam bem. O agênere, ele descreve o agênere. Altura, peso. Nós sabemos que o espírito, o perispírito, ele é formado de fluido. E fluido é imponderável, não tem peso. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz que uma das provas que não era médium é que a pulsação do coração é diferente da médium. Como assim? O espírito não tem órgãos, não tem coração. E para completar, ele diz que cortou o cabelo da gênero. Cabelo? Isso é um espírito ou é um corpo? Então, eu sou muito, muito cético com relação ao trabalho do Crookes. Porque o Crookes não era espírita. Muitos falam que ele era espírita. Não. O Crookes era um cientista químico que é brilhantíssimo. Muito que ele fez, a base da teoria dele deu origem aos televisores, à televisão. Mas ele era espiritualista, não era espírita. E sabe o que aconteceu? Ele, como espiritualista, ele valorizava o fenômeno, diferente de Kardec, que estudou
o Espiritismo e desse estudo deduziu o que para a gente interessa, que são as consequências morais. Então, nós estudamos o Espiritismo para aprendermos a sermos pessoas melhores. Sim. E não ficar preso a estudo de fenômeno. O que tem no Espiritismo. Porque qual é a verdadeira função do Espiritismo? É transformar os homens em homens de bem. É isso que é o Espiritismo. E não ficar perdendo tempo com fenômenos, tentando provar. Outra coisa, eu queria também chamar muita atenção. Tem muita gente hoje em dia falando, tem aí até um artigo aí recentemente, saiu até na USP, né, de um artigo, falando que a mediunidade era genética. Bom, isso tem... confesso a vocês, eu li, é um universo muito pequenininho, isso aí, e de antemão, eu digo, para todos os espíritas, Kardec já disse, pessoal, a ciência é incapaz de estudar o espiritismo, porque a ciência estuda a matéria. Exato. Não estuda o espírito. Quem estuda o espírito é o espiritismo. Então, a ciência não tem competência para estudar o espírito. Então, existe dentro do meu espírito um grupo de médios, respeito, né? Mas que fica forçando, querendo que a ciência aceite. Não vai aceitar nunca. O espírito, a ciência materialista, nem Deus, nem espírito, nem nada. O que eu acho... Vejam só, tem duas coisas legais que a gente podia ler fora do espiritismo. O trabalho do Brian Weiss é muito bom, que ele faz regressão, e ele faz a pessoa regride várias reencarnações. Não é espírita, mas nas reencarnações, os espíritos, que ele chama de mestres, dão vários princípios, bate com a doutrina espírita, vários princípios, exceto o karma, que ele fala em karma, uma gêmea, mas muitos conceitos que ele tem nessas reencarnações batem com a doutrina espírita. Ele não se diz espírita, nunca cita Kardec, mas tem muita diferença, inclusive a própria reencarnação, certo? E ele era um psiquiatra cético, foi fazer uma regressão lá nos anos 70, isso já faz mais de 40 anos, e isso surpreendeu que a menina regrediu 4 mil anos antes de Cristo. Então, um trabalho sensacional, que eu acho que vocês devem ler, refletir, mas sempre com o pé atrás, né? Que são vários relatos de várias pessoas com regressão. Isso é muito interessante. E regridem para vidas passadas. Pode ser mentira, né? E várias pessoas fazendo isso sem se conhecer, não pode ser. Como é que pode? Tá? E tem outro também que estudou crianças, que eu estou esquecido o nome dele, que estudou crianças. Tem mais de 3 mil casos de reencarnação. Então, são estudos que mostram, mas não forçam a ciência a provar nada. Né? E temos também aí os casos de EQM. Mas, por enquanto, e vai demorar muito ainda, a ciência não vai aceitar, porque a ciência ela tem dogmas. E ela diz, olha, só aceito o fenômeno que vou repetir. Como é que a gente repete o fenômeno do espírito? Os espíritos têm livre-arbítrio. Eles fazem o que quiser, na hora que quer. Não vai conseguir repetir esse fenômeno. Entendeu? Então, na minha opinião, respondendo a pergunta dele, né? Viu, João? Na minha opinião, que não vale nada, minha opinião não vale nada, eu, como espírita, eu acredito que teve mediunidade. Não é coisa da cabeça dele. Tá? Ele tinha uma mediunidade muito forte, isso aí eu não tenho dúvida. E eu acredito... Agora, o erro, entre aspas, é que ele aceitava as comunicações. Aliás, nem foi erro dele, ele dizia que era um carteiro. Ele recebia e entregava. O erro foi do movimento espírita que não analisou. Era para ter pego tudo isso e analisasse. Então, ele não teve culpa. Ele simplesmente foi passivo na situação. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele era um médium muito poderoso. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, o que saiu da mediunidade dele, aí é contestável. Aí a gente tem que fazer análise, entendeu, pessoal? Mas eu penso dessa forma. Tem muitos que acham que foi da cabeça. Mas como espírita, eu conheço o fenômeno, eu já estudei muito sobre o fenômeno. Não posso negar uma mediunidade genuína como Chico Xavier.
Muito bom mesmo, Henri, você explicando com tantos detalhes e lembrando, Chico Xavier, o que faltou, você confirmou aí, um estudo com outros médiuns junto com ele, como Kardec fez com as suas obras. Faltou isso, era só o que ele recebia, ele passava para os outros fazerem a divulgação e deixando as obras de Kardec, que hoje nós estamos com essa firme vontade de divulgar bastante, estude todas as obras fundamentais de Kardec, inclusive a Revista Espírita, quando você trouxe aí para nós essa explicação maravilhosa do Swedenborg, porque ele também foi iludido. Exatamente. Então, é isso. E nós ficamos iludidos esse tempo todo, que agora, né, há pouco tempo atrás, vocês, graças a Deus, estão trazendo para nós, e que muitos possam assistir depois. Hoje nós tivemos uma boa acompanhamento de vários irmãos, porque isso é importante para a doutrina espírita, que nós tanto fazemos assim como se fosse até um privilégio a gente conhecer a doutrina espírita, porque nós queremos que outros possam realmente ser beneficiados, como nós, estudando, mas como você trouxe para nós, estude as obras fundamentais. Muito bom, nós agradecemos muito tudo que você trouxe e preparou para nós, foi maravilhoso. Tenho certeza que todos estão assim se sentindo com mais segurança quando for falar da doutrina espírita, que é isso que nós fizemos. Seu estudo foram maravilhosos. Ainda tem uma fala do Cláudio, que, na vossa opinião, os guias do Nobre Chico eram rustanguistas, porque o Rustang trouxe uma religião católica, assim, muito... Mas é assim mesmo, é preciso agora que haja um esclarecimento, conforme você e muitos companheiros estão trazendo. Graças a Deus. Então, nós vamos convidar a todos para fazer a nossa prece final, continuando com a nossa elevação em pensamento a Deus e a Jesus, esse mestre guia, para que possamos caminhar na nossa elevação espiritual e reconhecer todos esses caminhos que, pela doutrina espírita, nós somos convidados a conhecer o mundo espiritual. Então, nós agradecemos a nossa mentora Zilda Gama, a todos os bons espíritos que aqui estiveram conosco, e tenho certeza que todos nós fomos muito beneficiados nessa apresentação do nosso irmão Henri Neto, e agradecemos, Senhor, e que nossas vibrações agora de paz, de amor, possam alcançar esses nossos irmãos de todos os lugares, os que estão doentes, precisando do alívio das suas doenças, que possam receber essas bênçãos, como nós recebemos agora. Muitas bênçãos para todos nós, e que Jesus esteja sempre nos acompanhando, protegendo, nos orientando para essa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Henri, muito obrigada, em nome de todos os companheiros do nosso centro,
e esse abraço bem apertado para você. Muito obrigada. Pronto, eu me lembrei do nome, Viúva Fulon. Tinha esquecido dela, o nome dela. Um abraço, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Abraço, abraço.